Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é a nossa classe de lição da Escola Sabatina. Para alguns, é lógico, isso aqui é classe de professores, e para você que pode estar assistindo na sua casa aí, quem sabe seja seu estudo semanal. Eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com você. Hoje eu tenho dois amigos, eles estão desse lado aqui, e a gente vai poder conversar um pouquinho com você sobre as coisas que Jesus colocou na nossa vida, o que ele propôs ali para essa semana de estudos. Como sempre, eu tenho a minha lição da Escola Sabatina bem aqui. Se você olhar ali, tá o grande conflito bem ali. E os meus amigos, a Elis e o Solon, estão ali também com a lição da Escola Sabatina deles. Mostra aí, por favor. Olha lá, todo mundo estudando a lição da Escola Sabatina. Se você ainda não tem, não sei se a sua é em papel, se a sua é virtual, ou então se a sua ainda é de criança, de repente você tem alguma criança na tua casa aí, por favor, compre a lição da Escola Sabatina. A gente está bem pertinho da virada do trimestre, no momento onde a gente vai ter que adquirir novas lições, a gente vai aprender mais sobre outras coisas, por isso fica esperto que esse é o momento, tá bom? A gente vai começar aqui, então já apresento para vocês. A Elis já participou de nossos estudos aqui antes, mas a Elis, seja muito bem-vinda. Ela frequenta a Igreja do Jardim Ingá, aqui do distrito do Parque Araribá, e é muito bom ter você aqui de novo, Elis. Muito obrigada. É uma alegria, pastor, estar aqui para a gente poder contribuir com essa lição. Ótimo. Prazer Solon para gente também está honrar, aqui viu? com a gente. Muito obrigado porque você veio. Solon é um dos anciãos da igreja do Parque Araribá, exatamente da igreja central aqui do nosso distrito. Os dois são muito bem-vindos e é muito bom a gente estar aqui juntos, tá bom? Hoje a gente tem motivos muito especiais, eu não vou entrar no assunto, mas eu vou dizer que eu estava aqui no background, antes de colocar para gravar, comemorando junto com a Elis de uma bênção que ela recebeu, por isso ela começa orando aqui com a gente, tá bom? Não precisa, obviamente, Amém. citar, mas ore com a sua felicidade, a felicidade que você tem no seu coração, tá bom, Elis? Tá bom. Uhum. Oramos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos porque o Senhor é bom. Sua misericórdia ela dura para sempre. Estamos Amém. aqui, Pai, alegres, felizes, porque o Senhor atende as orações dos seus filhos. Amém. O Senhor cuida de nós em cada detalhe Uhum. e por isso somos gratos. Pedimos a unção do teu santo e bom Espírito Amém. para que nesse momento venha guiar a nossa mente, para que possamos falar da tua palavra, aquilo que nós já estudamos durante a semana, mas aqui nós queremos passar isso para aqueles que estão nos vendo, estão nos assistindo. Sei que outras pessoas, Pai, entrarão nesse vídeo em algum momento e vão ouvir essa palavra. E pelo teu poder, pedimos que ela entre na mente, no coração dessa pessoa, para que ela Amém. entenda e compreenda a palavra de Deus Amém. da forma que ela está escrita, para que nós Amém. possamos nos preparar para a tua grande volta, o dia mais feliz que nós teremos na terra, a volta de Jesus. Fica conosco, Amém. abençoe este momento que se segue. Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Obrigado, Elis. A gente fica muito feliz de poder estar aqui de novo. Já falei isso para você. E agora é por isso que a gente começa a nossa conversa falando sobre a lição da Escola Sabatina. Eu vou começar lá com o Solon, como a Elis orou. Eu vou errar o nome dele o tempo inteiro. O nome dele é Solon. Solon, não tem um Solon. acento no. Eu não vou conseguir, mas eu vou tentar falar do jeito certo aqui. Se eu não conseguir, vocês vão me perdoar aí, mas o Solon é nosso amigo e a gente vai continuar estudando aqui. Eu vou te chamar daqui a pouquinho, tá bom? Quando eu Certo. abro minha lição, logo ali no começo da lição, eu sempre gosto de repetir o verso para memorizar, porque ele é muito importante. E aí eu vejo Jesus em João no capítulo 17, no verso 17, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obviamente, a gente busca a palavra de Deus por vários motivos, mas talvez o principal, talvez não, o principal que nós deveríamos buscar é porque lá é a fonte da verdade. É lá onde eu encontro a palavra verdadeira de Deus. A lição começou falando um pouquinho sobre algumas das teorias que se pregavam antigamente que não se comprovaram. A teoria de que nós, para receber alguma marca específica, teríamos que ter cuidado com microchips, ou então ter cuidado com código de barras, ou então não tinha na época o QR Code, né? Ou então com os QR Codes, ou então com algum código aí que seria colocado sobre a gente. E eu gosto normalmente de afirmar isso, gente.
para com isso. Esse não é o pensamento bíblico, isso aí foi alguma coisa que alguém inventou, porque quando a Bíblia fala sobre esse aspecto que nós vamos estudar agora, sobre o conflito iminente, o conflito que está chegando aí, ela não está falando sobre nada mais a não ser a adoração. E é sobre isso que nós estudamos durante essa semana. A gente abre essa lição falando um pouquinho sobre o que é que significa esse momento de conflito. Afinal de contas, Solon, do que se trata esse grande conflito que nós temos na nossa vida, envolvendo a gente, mexendo com a gente para lá e para cá, atrapalhando a gente? Do que se trata esse grande conflito? Por favor, me ajuda. Realmente, a Bíblia é bem clara quando ela trata desse grande conflito, que começou lá no céu. Antes, o Lúcifer, outrora, que era um anjo de luz nos céus, a Bíblia descreve isso lá em Isaías, que ele era um anjo de luz, e ele então se rebelou contra Cristo, sem motivo algum, mas por inveja, a Bíblia é clara em dizer isso, por inveja e por ciúme, ele começou então esse grande conflito, lá se rebelando contra Cristo, o autor da vida, o Criador, colocando acusações injustas contra o governo do nosso Deus, e a Bíblia fala que ele foi então expulso do céu e lançado na terra. E a Bíblia é clara em dizer, no Apocalipse, que irou-se o dragão, referindo a Lúcifer, outrora sendo Lúcifer, hoje sendo o dragão, irou-se o dragão contra a serpente, contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse conflito se estendeu aí por séculos e séculos, e nós que aceitamos a palavra de Deus e o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos então envolvidos nesse conflito. Tem que abrir meu microfone. Nesse conflito que tem a ver com a nossa adoração. A quem nós adoramos. Esse é o ponto principal. Afinal de contas, foi por isso que Lúcifer se rebelou lá no céu, né? A segunda pergunta ali, eu só vou indicar aqui para falar de que lugar eu estou falando e eu vou jogar essa para Elis. A segunda pergunta deu uma indicação ali para a gente um pouquinho ainda logo no começo do nosso estudo, falando sobre que tipo de coisa se espera para provar nossa adoração, não é? Afinal de contas, nós adoramos a Deus, mas a Bíblia também fala que nós devemos guardar alguma coisa, né? Que existe ali uma listinha, uma regrinha que nós deveríamos fazer. De que tipo de coisa a gente está falando agora, Elis? Porque, afinal de contas, adorar a Deus é muito importante, obviamente, somente a Ele. Mas aí, como é que a gente mostra que nós já somos adoradores? Quando a gente fala de adoração, aqui, né, nesse estudo que a gente está percorrendo, fala de um mandamento específico, o sábado. Esse vai ser o ponto na qual nós seremos separados, testados, provados ali, a verdadeira adoração. Então, esse dia, tão hoje, né, falado, outros, né, nem todos aceitaram, apenas um pequeno grupo de pessoas, os remanescentes, como ele já foi dito. Esse dia, ele mostra que Deus, ele é o Criador. Então, por isso, tão atacado. E vai ser exatamente esse dia que Satanás utilizará para atacar ali nós, né, como povo que adora ao Senhor, porque a adoração e a criação, ela está totalmente ligada. Então, quando a gente fala do sábado e da criação, está falando da adoração ao Senhor, a esse Deus que criou. Se todas as pessoas da terra adorassem o Senhor, guardassem o sábado, nós não teríamos o ateísmo. Porque ali você está declarando em quem você realmente acredita. Você acredita no Deus Criador, o Deus Criador dos céus e da terra. Então, esse é um ponto, né, da qual nós seremos passados aí por provações nesse grande conflito. E Satanás, ele utilizará de formas, né, primeiro o engano. Primeiro ele quer enganar a todos. Quando essa estratégia não der mais certo, é aí que ele vai se unir aos poderes políticos
e religiosos, para Uhum. poder agora não mais enganar, agora será forçado. É. Então as pessoas terão. Não, você está certíssima, é isso mesmo. Quando eu olho ali na lição de domingo ainda, quando ela fala, sobre isso, eu encontro a lição dando uma indicação pra gente, aí naquelas letrinhas miúdas que tem lá no final, que pouca gente lê, existe ali algumas frases que me chamam a atenção nessa indicação, né, quando a Bíblia diz assim: "O sábado é um símbolo tão fundamental do Criador que remonta ao Éden". Ou seja, toda vez que eu guardo o sábado, eu me lembro sobre a criação do mundo. E é muito importante que eu guarde o sábado para relembrar isso. Quem foi o Criador? É por isso que o inimigo procura tirá-lo, como fez Roma, e aí Daniel 7:25 aponta para isso, tentando usurpar a autoridade divina em seu nível mais fundamental possível. Ou seja, tirando Deus da criação, tirando ele do ponto central. Lembrei aqui ontem, quarta-feira, eu tava fazendo, a gente grava na quinta-feira, tá? Desculpa, coloquei a gente num dia da semana aqui. Na quarta-feira eu tava fazendo estudo bíblico com uma amiga aqui na nossa região, e ao estudar com ela, a gente chegou num momento onde eu tinha que falar um pouquinho sobre esse ponto de Deus como criação. E eu me lembrei de um líder religioso muito importante da nossa época, que chegou em público há pouco tempo atrás, dizendo assim: olha, você não precisa acreditar na criação como a Bíblia está falando. Porque aquela história lá é mais ou menos, é só para a gente ter uma ideia de como é que foi. Mas a Bíblia é clara em dizer para a gente o quanto é importante a criação do mundo. Porque se eu não entendo quem é que me criou, como é que eu vou saber a quem que eu vou adorar? É muito importante aí que você também se lembre quem é o Criador. O Criador que fez todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça disso nunca. É só Ele que merece a nossa adoração. E lá em E Irmãos, aqui, Ezequiel, né, pastor? Ele fala Ezequiel, que Elise, o depois do som. selo, né? O selo de Deus, sábado, é ali a marca, o selo de Deus. Então, como você falou lá, nos dias de que as pessoas falam do chip, do microchip, do código de barra, até de vacina, já falou, Uhum. mas a Bíblia é clara em dizer que essa é a marca. E se a gente está Exato, falando aqui da marca, né? Essa exato. marca, a Bíblia nos indica claramente, quando você estuda profundamente, claro, as profecias, quando você não apenas vê um vídeo curto, quando você não fica apenas ouvindo determinada pessoa que fala aquilo que, mas eu interpreto dessa forma. A Bíblia, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. É isso mesmo. Então, precisamos ser profundos em Muito, assuntos profundos. muito bom, muito bom. Solon, você ia comentar também, por favor. por isso que o verso para memorizar está dizendo aqui que santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. O inimigo sempre quis derrubar a verdade por terra, né? Na Revolução Francesa, nós vimos como a Bíblia foi a palavra de Deus, as duas testemunhas, as duas oliveiras que foram mortas. Ele tentou de todas as formas destruir a palavra de Deus, extinguir, tirou do povo o direito do povo de ler, de estudar, de entender a palavra de Deus. E Satanás sempre quis a adoração. Lá no céu ele invejou a Jesus e queria que os anjos adorassem. Ele não é digno de adoração. A lição de domingo está falando de adoração e Deus está chamando aqui, temeia a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. As pessoas hoje, infelizmente, preferem adorar os ídolos, né? Um time de futebol, um jogador de futebol, ele é meu ídolo, um cantor é meu ídolo, tal música. Não, a Bíblia está chamando atenção para o povo de Deus adorar somente a Deus, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E o sábado é uma diferença que vai fazer entre o verdadeiro adorador e o não, porque o sábado leva a criação e leva o verdadeiro criador, que é Deus, a adorar o Senhor. Por isso que a lição aqui diz que o diabo odeia tanto o sábado. É Ele odeia verdade. tanto o sábado, porque o sábado nos conduz a Cristo, a Deus, o É, Criador. é isso Enquanto mesmo. ele odeia, nós amamos, né? Amém. Amém, isso mesmo. É por isso que agora a gente indo para a lição de segunda-feira, a gente encontra ali uma crise vindoura. Já que o inimigo, ele odeia o sábado, ele também odeia aqueles que guardam o sábado, aqueles que adoram a Deus no sábado. E aqui vem um ponto que a gente precisa ficar ligado.
porque nós precisamos guardar o sábado, e existem dois tipos de marcas que a Bíblia fala. E aqui a gente começa falando sobre aquele tão temido marca da besta, porque a gente acabou de falar sobre a marca de Deus. Não sei se você que está assistindo a gente já entendeu, mas a marca de Deus é o sábado, é a guarda e a adoração somente a Deus. Agora o inimigo ele vai tentar fazer essa troca, colocando um outro dia da semana no lugar. Na verdade é um dia onde a maioria das pessoas mais guarda. A gente imagina que ele é o dia porque esse é o dia que tem sido incentivado, tem sido colocado como um dia da semana a ser guardado. Só que a Bíblia não fala sobre esse dia. É por isso que quando a gente vai ali falar sobre a crise vindoura na lição de segunda-feira, a gente também percebeu que existem forças sobrenaturais e também pessoas, seres humanos, que têm tentado ao longo dos séculos tomar o lugar de Deus e dizer assim, ó, o dia da semana que tem que ser guardado é aquele que eu mando. Não é assim? Não é assim que a gente enxerga? Eu vou de novo na sequência lá, Solon, Exatamente. ou Solon, por favor, e aí depois eu puxo a Elisa aqui. Satanás, graças a Deus, ele foi derrotado na cruz. Amém? Quando Jesus morreu lá na cruz, ele foi derrotado para sempre. Ele sempre quis usurpar o lugar de Deus, ele mesmo disse lá em Isaías, fala que ele quis subir acima das estrelas e exaltar o trono dele. Então, já que ele não quis, ele não pôde vencer a Jesus, ele então foi tentar perseguir os seus filhos, os seus fiéis. E a igreja começou assim, em perseguição. Lá em Atos é revelado, né? Lá em São Mateus diz assim que vós serão expulsos das sinagogas, e foi isso que aconteceu. Nós vimos a história lá de Paulo e Silas, que eles foram açoitados, foram presos, e graças a Deus eles testemunharam lá, cantaram hinos lá na prisão, converteu lá o carcereiro. Tem uma parte na Bíblia que diz assim que vai chegar um dia que se eles vão te matar e vão achar que estão fazendo um favor para Deus. Isso nada mais, nada menos que o inimigo que está irado contra a igreja de Deus e perseguindo. Perseguição o povo de Deus sempre teve. E no nosso Sim, tempo não é diferente. Não é sim. diferente. Às vezes, a gente faz a diferença entre os guardadores dos mandamentos de Deus e os que não guardam. Eu vejo muitas vezes lá no meu serviço que eu às vezes recuso trabalhar no sábado e minha chefe às vezes ela insiste em me colocar na escala. E as pessoas me perguntam. Essa semana passada mesmo o meu chefe me escalou na escala lá no sábado para mim fazer plantão no sábado. Eu falei para ele, olha, eu já disse para você que no sábado eu não trabalho. Uhum. Ainda mais era um plantão extra, não era nem meu plantão. Uhum. Então, os fiéis, filhos de Deus, vão ser perseguidos. Já começa por agora. As pessoas falam assim, já falaram para mim, isso é religião de preguiçoso. Não é porque você é religioso, é de preguiçoso. Então, a perseguição já começa assim. Ela vai aprofundar cada vez mais. O inimigo está irado mesmo contra os guardadores do mandamento de Deus, e eles vão nos perseguir mesmo. Foi assim no início da igreja e vai ser Vai assim até o continuar fim. assim, né? Por isso que o título fala a crise vindoura, né? É que está vindo. Exatamente. O Elis, teve uma palavra, pensando aqui no que o Solon falou e que eu li aqui na minha lição, que ficou muito marcada na minha mente, que é a palavra concessões. Para que as pessoas aceitem as coisas que o inimigo tem proposto, concessões precisam ser feitas. Que tipo de concessões precisam ser feitas? A gente precisa fazer concessão do quê? Para não seguir o caminho de Deus, entende? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Que tipo de concessão já foi feita ou vão continuar sendo feitas para que o inimigo seja colocado como principal, né? Porque se é a marca da besta, então é a marca do inimigo, né? Verdade. Quando a gente estuda Apocalipse 13, a gente vê que se levantou, na verdade, né? A besta, fala da besta, que levantou do mar. Ou seja, Apocalipse fala em palavras assim, né? Em códigos, então, mas a gente já entendeu que mar, grandes águas, então é um lugar povoado de muita gente. E esse poder, esse sistema religioso, é exatamente o sistema que vem fazendo com que seja uma coisa boa, né? Mesmo que foi ruim no passado, a gente conhece a história da perseguição,
da Idade Média, a gente está falando aqui do sistema papal, para que as pessoas, né, entendam isso, não como uma forma de... Eu sempre falo, antes de ser adventista, eu era católica, como a gente falava, católica apostólica romana, mas a gente não tinha o entendimento, e eu sei que muitas pessoas estão lá e ainda não têm o total entendimento. Então, quando a gente fala de Apocalipse 13, a gente está falando do sistema papal, né? A gente não está falando das pessoas em si. A gente ama as pessoas e tem o maior respeito pelas pessoas que lá estão. Mas esse sistema, ele foi utilizado pelo inimigo de Deus para poder forjar as pessoas a adorarem o dia de domingo, dia esse que é, né, que não é o dia sagrado. O dia de Deus é o sábado, o dia que foi trocado, né, abertamente trocado, é domingo. E sabe o que eu percebo também? Que é um dia de adoração. Hoje é um dia que não é forçado você adorar de verdade, né? Fala-se, vamos guardar o domingo, mas não é o guardar, igual a gente está falando do sábado, de guardar, de adorar, de não fazer outras coisas, de ter ali exatamente como Deus fala lá nos mandamentos. É um guardar meio relaxadamente, mas haverá o dia em que isso se tornará um decreto, e aí então será realmente um guardar de adoração mesmo ao inimigo, que é o que ele sempre quis, e isso vai acontecer aí na reta final para a qual nós estamos indo, que é essa separação mesmo do povo de Deus, das pessoas que vão ter a escolha, né? Graças a Deus por isso temos livre-arbítrio. As pessoas terão a escolha de entender e de aceitar a verdade. Sim. Então é esse o poder. Sim, exatamente. Esse poder que cobra da gente esse tipo de concessão, de abrir mão do que Deus colocou para servir o que eles falam. É interessante, né? Porque alguns seres humanos se colocam no poder de Deus, né? Como se Deus falasse por eles, ou como se eles fossem aquelas pessoas que podem dizer acima de Deus. Ó, Deus falou tal coisa, mas a gente pode falar tal outra coisa. É por isso que, aí vou contextualizar você que está estudando a lição aqui com a gente nesse vídeo, Apocalipse 12 fala pra gente que o dragão tenta destruir o filho da mulher. O filho, o descendente, não os descendentes, o descendente é Jesus. Quem é que tenta fazer a destruição contra Jesus? É o próprio inimigo. Ele tenta com todas as forças destruir aquele bebezinho, destruir aquele ser celestial que veio para a Terra para tentar nos salvar, para buscar a gente, para morrer na cruz. Ele faz de tudo para que Jesus desista. Quando Jesus não desiste, ele fala assim: então tá bom, então eu vou insistir para que ele morra tendo o maior tipo de dor possível. E Jesus sofre tudo que tinha que sofrer, tudo que foi proposto para ele, ele aceita. Só que o que é interessante é que em Apocalipse 13 se apresentam duas bestas. E essas duas bestas, elas têm duas características diferentes. É por isso que aí, para você que está com sua lição, terça e quarta-feira, identificam para a gente quem é a besta. Isso é bem interessante. Na verdade, a lição de quinta-feira também falou. Quando eu falo sobre a besta identificada ali em Apocalipse no capítulo 13, eu estou falando sobre o poder que assume o papel de misturar a doutrina que Jesus colocou aqui, que Deus colocou a partir da Bíblia, com os comportamentos pagãos. E aí a gente não se liga, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não foi acostumado a fazer isso, mas muitas vezes a gente guarda, a gente não, né? As pessoas guardam o domingo sem saber de onde ele vem. O domingo era o dia de adoração à deusa Cibele, era o dia de adoração ao deus Mitra. Esses dois deuses eram deuses de total profanação, que o povo de Deus, o povo de Israel, não se misturava. Só que uma vez que o imperador Constantino resolve se juntar à igreja cristã primitiva, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, e os cristãos que eram envolvidos com política, eles tentaram de alguma forma para que a perseguição acabasse. E como é que Constantino propôs para eles que a perseguição acabasse? Ó, deixa eu entrar para a igreja de vocês. E uma vez que eu faço parte desse movimento aí, o meu império também faz parte desse movimento. E vocês vão fazer só 2 ou 3 concessões, são coisas poucas. Quer ver só? Ao invés de vocês guardarem o sábado, vamos mudar para o domingo? E eles mudaram para o domingo naquela época. E eles
continuavam indo na igreja no sábado, mas eles também guardavam o domingo, quando era, obviamente, uma forma de tentar conceder alguma coisa. E ali outras doutrinas falsas também entraram para a igreja. Eu gosto, quando eu vou fazer estudo bíblico falando sobre isso, de citar para o pessoal como é que é o nome, em inglês, por exemplo, do domingo. O nome domingo é Sunday. Sunday, o dia do sol. Por que é o dia do sol? Porque o tal do deus Mitra, que o Constantino adorava, que ele era devoto do deus Mitra, é o deus sol. Por isso é o dia do sol. Era o dia que ele adorava, por isso a igreja vai migrando para isso. E aí eu pergunto para aqueles que são evangélicos, aqueles que são pentecostais, as pessoas que não são da igreja adventista, perguntam assim: vem aqui, por que você guarda o domingo? Por que você vai na igreja no domingo? E eles não sabem. Aí eu conto essa história, dizendo: lembra? Sabia disso? Aí as pessoas ficam abismadas, falando assim: nossa, esse tipo de concessão foi feita, esse tipo de mudança foi feita. Eu digo: sim, porque a Bíblia não fala sobre guardar o domingo, a Bíblia fala sobre guardar o sábado. E aí, essa besta, que é apresentada em Apocalipse no capítulo 13, é exatamente o poder que se junta com o Estado. Outra dica aqui, eu vou deixar eles falarem, se vocês quiserem me interromper aí, por favor, me interrompam. Mas assim, eu sempre gosto de repetir mais esse ponto. Toda vez que a gente quer misturar igreja, religião, com o Estado, com o poder político, dá ruim. A Bíblia já disse isso pra gente. A igreja, a religião é uma coisa. O Estado, a política não tem nada a ver com a gente. Então, por favor, igreja de Deus, está me ouvindo aqui, não misture igreja com Estado. E teve uma onda aí há pouco tempo atrás fazendo isso, e não era pra gente fazer isso, não é pra gente fazer esse tipo de coisa. Nós devemos separar essas coisas, porque elas não podem andar juntas. Quando elas andam junto, aparece a besta. E que tipo de besta é essa? É aquela que assume o poder político e o poder religioso na própria mão. E agora eles têm o poder de mandar matar, como matavam no Coliseu Romano. Lembra do Coliseu? Aquele prédio onde eles levavam cristãos lá para ser sacrificados porque eles não obedeciam às regras da igreja, que era o Estado da época. E ali eles faziam aquilo dentro da lei. Eles não estavam sendo criminosos porque eles faziam aquilo dentro da lei. Obviamente, entendemos que eles estavam cometendo um crime contra o que Deus falou, né? Mas deixa eu parar de falar aqui e jogar para vocês aí. Essa aqui é a primeira besta. É aquele poder religioso que aceita o papel de ser essa ligação entre a igreja e o Estado. Só que tem um outro poder que aparece depois, quando agora aparece uma tal de besta da terra. Porque essa daqui é uma besta que aparece do mar, não é? De Apocalipse 13. E agora, de repente, aparece uma outra besta que vem da terra. Quem que é essa besta aqui? Alguém me ajuda aí. Quem vai? Eu. Vai, Essa Li. segunda besta, pastor, eu estava estudando aqui mais profundamente sobre isso, né? Apocalipse, você vê que ele segue, ele vai realmente na sequência. E nem Apocalipse, a segunda besta, ela só aparece após, né? Contexto após a primeira besta ser ferida. Lá com o pessoal francês, né? Com o general Berthier. O general Berthier mata mata não, ele apreende o Prende o Papa, Papa, né? e aí ele perde a cadeira, né, o trono que ele tinha, Exato. onde ele dominava ali a Europa toda. Só que é interessante que a primeira besta, né, que levanta das águas, povoações, grandes povos. A segunda da terra, ou seja, deserto. Ali a parte poucas, né, que no início a gente identifica a segunda besta com os Estados Unidos. E há um motivo para isso. Porque a Apocalipse fala que essa segunda besta fala como se fosse bom, né, como cordeiro, mas na verdade não é bem isso. Mas os Estados Unidos ele foi fundado sobre dois fundamentos, que é a liberdade religiosa e política. E quando a gente fala dessa imagem, né, que a gente vai falar aqui da imagem formada, é justamente a junção desses dois poderes. Aqui cabe uma coisa interessante. Já estou até falando lá de quinta-feira, mas assim, Por favor, vai. muitos de nós, próprios adventistas, ficam assim, ó, quando troca um papa, ai meu Deus, agora deve ser esse aqui que vai formar a lei, o decreto dominical e agora pronto. Quando, na verdade, eu entendi que nós devemos estar conectados e ligados justamente na segunda besta, porque em Apocalipse fala que é ela que vai dar autoridade para a primeira.
Então, é interessante a gente prestar atenção na legislação dos Estados Unidos, que até hoje é desses dois fundamentos, mas chegará o dia em que será mudado essa legislação. Ô, Elis, eu vou voltar aqui Então, no ponto que eu acabei de falar. É quando a igreja se mistura com o poder estatal. isso, Porque o exato. poder estatal, a gente coloca, obviamente, como o poder dos Estados Unidos, porque nós temos a profetisa inspirada, Ellen White, quem dá base para a gente para poder analisar esses fatos. Isso não aconteceu ainda. E nós, adventistas, tomamos muito cuidado em dizer profecias antes que elas aconteçam. Só que nesse ponto específico, Ellen White, como a profetisa, ela diz assim: olha, para mim é os Estados Unidos. Porque esse é o poder que tem se arregimentado para dar poder a quem eles quiserem. Então, veja lá, os Estados Unidos estão dando suporte a, a Israel, que é um país pequenininho que tem lá uma briga, uma guerra hoje. Os Estados Unidos têm dado suporte político e bélico, né, de guerra para a Ucrânia, que também é um país minúsculo lá. Mas veja, quem é que está dando poder? Quem é que está dando dinheiro? Quem é que está dando o embasamento político? Os Estados Unidos. Então, isso tudo são pecinhas do nosso quebra-cabeça que nós vamos ligando. Isso é muito importante para a gente poder entender. A Elis já deu ali o nome aos bois, às pessoas que precisavam ser dadas, e foi muito bom. Muito bom. Tem mais alguma coisa E para o falar? inimigo, ele tenta, né, Muito... pastor, enganar as pessoas o tempo todo. Até o momento, ele está tentando enganar o tempo todo. Isso aí. Então, quando nós mesmos vamos falar desse assunto, que como é profético, é lá na frente. Então, as Isso aí. pessoas não conseguem olhar isso na realidade de hoje. Isso aí. Diz, não é possível, isso não vai acontecer, não tem... já houve, claro, né, a gente está vendo que isso está acontecendo aos poucos, já tem locais que já foram aceitas, essa questão, né, do sistema papal e tudo mais, essa questão da religião, mas, enfim, as pessoas falam, não, é a China, não, isso aí é a guerra lá de Israel e tal, esse é o desfecho, mas só que a análise profunda, a gente percebe que... É isso aí. E aí... Tem a ver com esses dois poderes, o poder religioso da Igreja Católica, mais o poder político dos Estados Unidos. Solon, você ia dizer, por favor. Nosso Deus é maravilhoso. A Bíblia fala assim que Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos, né, o que ele tem para fazer, né? E muita gente tem medo do Apocalipse, que é um livro assombroso, né? A fala de símbolos, de cabeças, de chifre, mas o livro de Apocalipse não tem, não é só símbolos, nem só símbolos e outras coisas mais. Tem verdades maravilhosas que nos levam à eternidade, né? Deus revelando aqui para nós essas profecias maravilhosas sobre o que significa realmente a besta que surge do mar e da terra. E não tem nenhuma dúvida que é os Estados Unidos mesmo, conforme a irmã afirmou aí, né? A irmã White ela é bem clara em dizer, aqui na lição comenta bem sobre isso, né? Que essa nação gentil e semelhante a um cordeiro, no fim vai falar como um dragão. Né? E ela está se aparecendo mesmo aí, como o pastor acabou de dizer, em toda guerra que existe, ela está por ali, está, né? Dando a sua opinião ali, né? Então, realmente claro, quando a Bíblia afirma, e a Ellen White afirma também no grande conflito, que os Estados Unidos é essa besta, que ela vai ser o primeiro a imitar as leis, né? Sim. Exigir que as leis sejam obedecidas. Sim. Devolver o poder, né? Devolver todo o poder para... A ferida mortal, né? O papado que teve a ferida mortal, né? E ela vai devolver o poder, então, a primeira besta, né? A Bíblia fala que ele deu poder à primeira besta. Sim. Deixa eu colocar aqui uma coisa, voltando um pouquinho ali para a lição de quarta-feira, que é o que me ajuda a identificar quem são essas bestas aí. Na pergunta número 6. A pergunta diz assim, ó, qual é a característica distintiva da besta? Eu fui contra duas coisas que eu falo para não fazer aqui, dizer qual o dia e dizer qualquer pergunta. Mas vamos lá, tá tudo certo. A pergunta número 6, ela é muito clara e ela me ajuda a entender exatamente como é que eu descubro quem são esses elementos aqui e por que a gente está apontando, dizendo que são eles? É porque lá, em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 5, diz assim, ó, a besta, ou para a besta, foi dada uma boca para falar
palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dado a autoridade para agir durante 42 meses. Esquece um pouquinho o tempo agora, os 42 meses têm a ver exatamente com esse tempo entre a ferida mortal e o surgimento da besta da terra, só que me chama a atenção exatamente essa parte da autoridade para dizer com arrogância e blasfêmia. Aí, por favor, vai. Eu brinquei aqui, eu falo no tom de brincadeira, mas é sério. Para pensar quem é a pessoa que mora em um lugar e quer colocar o dedo a vida de qualquer outra pessoa lá. Qual é o outro poder que está com arrogância dizendo assim, eu tenho as leis corretas, eu tenho como ajudar vocês aí. Tem um poder específico que faz isso. A segunda coisa é blasfêmia. O que é blasfêmia? A própria lição da Escola Sabatina lá no... Cadê? Deixa eu encontrar aqui. A própria lição da Escola Sabatina definiu o que é blasfêmia. Onde que está definindo o que é blasfêmia? Que eu marquei aqui hoje. João 10:33. João 10:33, exatamente. Pronto, obrigado. Lá em João, no capítulo 10... Cadê para encontrar rapidinho aqui? Você tem ele como abrir aí, Elis, por favor? Tenho. Pronto. João 10:33 10:33. Só porque fala está o determinado ali seguinte. uma coisa que acontece. Vai lá, eu encontrei aqui também. Lê pra gente João 10:33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia é aquilo que qualquer pessoa faz para se colocar no lugar de Deus. Para ser uma determinação assim. No caso de Jesus aí, pastor, ele não cometeu nenhuma blasfêmia, porque realmente ele era o Filho de Deus. Mas quem vive cometendo blasfêmia é quem se põe no lugar de Deus, como o líder da igreja de Roma, né? Exato. Ele atribui aos seus sacerdotes o poder de perdoar. Quem perdoa pecados? Jesus. Somente Deus. Exato. A igreja de Roma atribui isso aos seus sacerdotes, que eles têm o poder de perdoar pecados. Jamais isso é uma blasfêmia. Exato. O poder de perdoar pecados, o poder de mudar as leis, o poder de alterar o que Deus falou. Em vários textos a gente vê esses líderes, e por favor, não é quem segue a igreja, mas os líderes que se posicionam de forma equivocada, dizendo assim, olha, a Bíblia diz tal coisa, mas eu digo tal outra coisa. Então, quando eles dizem, mas eu digo outra coisa, eles estão se colocando exatamente no lugar do legislador, de Deus. Não tem como você aí se colocar no lugar de Deus. A segunda coisa é exatamente dar o perdão. Eu não tenho o poder de dar perdão, eu sou tão pecador quanto qualquer outra pessoa da face da terra. Somente quem pode dar perdão pelos pecados é Deus. E aí, por isso, Jesus foi julgado como alguém que estava cometendo uma blasfêmia, mas ele não estava, porque ele também é Deus. A gente entende pela Bíblia que Jesus é Deus, e por isso aqui existe mais um ponto que aponta para mostrar para a gente de quem nós estamos falando. Infelizmente, essa marca ela vai ser colocada sobre algumas pessoas. E aí, vou repetir aqui do jeito que eu falei, tá? Essa marca vai ser colocada, é no futuro. Ela ainda não foi. Outro dia eu entrei numa igreja e o pessoal estava falando isso. Porque você já recebeu a marca da besta. Não, irmão, para. Você não recebeu, ninguém recebeu ainda a marca da besta. Mas a gente precisa se preparar, nós precisamos tomar cuidado, porque essa questão de adoração ainda não foi colocada pra gente. Mas quem é que vai tomar a decisão de adorar hoje? Somos nós. Porque como é que a gente faz a decisão no momento de crise? Vou dar um exemplo aqui bem simples, vai. O Solon é enfermeiro, certo? Sim. Pronto, Solon é enfermeiro. Onde é que você treina as técnicas de sutura? Me conta. É quando você tá lá na crise, tá tudo acabado, tá todo mundo gritando em volta? Ou é quando você tá num lugar mais calmo e tranquilo e ali você aprende a fazer o curativo, a sutura, o que quer que seja? Como é que você faz isso? Exatamente, é num lugar tranquilo, calmo, num ambiente bem favorável. Aí É vou assim que a conseguir gente treina. desempenhar, exatamente. Quando é que a gente tem que começar a adorar a Deus no sábado? Quando é que a gente tem que começar a adorar a Deus e não ao outro ser? É Hoje, agora, que o agora. ambiente Agora está tá tranquilo, né? favorável.
Não espera um momento de crise, não espera um momento de bagunça, não espera quando as pessoas estiverem gritando e falando outras coisas para você. É agora o momento de você decidir a quem você vai servir. Essa lição para mim não é nada mais do que isso, é um chacoalhão pra gente, dizendo assim, gente, é hoje. Hoje é o dia de tomar decisão. Não importa se eu frequento Parque Araribá, Jardim Catanduva, Jardim Ingá, não interessa se eu frequento qualquer outra igreja ao redor do mundo. E eu preciso tomar uma decisão hoje. E a minha decisão tem que ser guardar os 10 mandamentos e adorar ao único Deus criador de todas as coisas. E para aquelas pessoas, pastor, que não gostam do Apocalipse porque ficam com medo do que vai acontecer ou não, Deus nos dá a esperança. A gente sabe que nós vamos passar por provações, isso está escrito, isso não vai mudar porque Deus não muda. Mas também eu tenho a grande esperança que nesse tempo vai haver também muitos milagres. Muitas coisas boas vão acontecer. E de que lado que a gente vai estar? Eu quero estar do lado onde vai viver esses milagres de Deus. E eu não creio que a gente vai sofrer assim, no sentido, porque se a nossa fé está enraizada, como já diz na Bíblia, quando você tem a fé em Jesus, você tem a certeza do que está te aguardando lá na frente. Uhum. Então, mesmo que você passe por provações maiores, você tem a certeza de que você tem um lar reservado para você, e é isso que faz você prosseguir fiel até o fim. Amém, é isso aí. Como Elis já soltou ali as últimas palavras, Solon, por favor, diga suas últimas palavras aí, depois eu encerro aqui, porque nosso tempo está acabando. O que eu tenho a dizer é chamar a atenção do povo para a palavra de Deus. Uhum, Ela é o único meio de sobrevivência. A palavra uhum. de Deus, ela dura para sempre. Ela é uma espada de 2 gumes que penetra até o profundo da alma, atingindo ossos e medula. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, estudando ela com humildade e com a inspiração do Espírito Santo, nós vamos entendendo o que a Bíblia nos revela, o que é as profecias que nos apontam para o fim. E no fim nós teremos o quê? O grande galardão, que é a vida eterna. Então, o meu apelo é para que chamamos a nossa atenção para o estudo da palavra de Deus com mais dedicação e oração e fervor. Perfeito. Elis, você quer falar mais alguma coisa? Não, só exatamente como o Solon falou. Temos que estar preparados pela palavra, porque virão perguntas, e nós também somos, né? Temos que evangelizar, temos que passar essa verdade adiante. Amém. Não ficar só para a gente. Não, ela tem que ser dita, ela precisa ser espalhada para o mundo, e a gente tem que estar preparado para isso, para falar para as pessoas com amor, porque as pessoas vão aceitar não pelas nossas palavras, mas pelo poder do Espírito Santo. As pessoas vão estar preparadas. Essa semana eu estive no encontro com 2 pessoas que eu não conhecia, e surgiu o assunto, a gente vai falar, ela é adventista e tudo mais, então a pessoa falou, mas por que você mudou? Então, quando ela fala por quê, e eu olho dentro dos olhos dela, eu vejo ali uma sinceridade de coração. Isso é como se aquela pessoa estivesse realmente preparada para ouvir o que você tem para dizer. Então, estejam preparados, fundamentados na palavra de Deus, firmes naquilo que você está falando e está agindo. Amém. Maravilha. Deixa eu colocar nós 3 aqui na tela, que eu vou ler o último texto, para mim, dos mais essenciais dessa lição. Sexta-feira, a lição de sexta-feira, lá no último dos parágrafos, onde tem o texto de Ellen White, eu marquei o texto inteirinho e eu vou ler para você aqui, ó. O Grande Conflito 495. Esse é o último dos textos de Ellen White aqui. Ele diz assim, ó. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico, não é qualquer um, é um categórico, é um firme, assim diz o Senhor. Ou seja, saiba da Bíblia, lê a palavra de Deus, porque Deus já respondeu todas as coisas que nós precisamos para encontrar com Ele lá no céu. Eu preciso me despedir aqui, e eu vou pedir para o Solon fazer a nossa oração final.
Muito obrigado, Elis, muito obrigado, Solon, muito obrigado você que esteve aqui junto com a gente. Que Deus Foi um abençoe prazer. sempre, para a gente poder estar juntos aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Eu não vou falar depois da oração, então te encontro na semana que vem, mais uma vez aqui para nosso estudo da lição. Solon, por favor, despede a gente em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, excelso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porque tu não revelaste as tuas palavras, as profecias para os grandes, mas escolheste os pequenos, os humildes de coração, para revelar as verdades da tua palavra. Te agradecemos porque o Espírito Santo nos revelou as profecias do futuro e nos mostra o quanto devemos preparar para o encontro com o Senhor. Te agradecemos por esses momentos que passamos estudando a tua palavra, que possamos guardá-la em nosso coração para não pecar contra ti, que possamos, Senhor, com esse entendimento que o Espírito Santo nos deu, levar aqueles que não te conhecem. Pedimos que nos dê uma boa noite de descanso, que os anjos do Senhor nos acompanhem, que o Espírito Santo do Senhor nos guie em todos os teus caminhos. Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Até a semana que vem.